de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Quero saudar os ministros extraordinários da distribuição da Santa Comunhão que estão encerrando o ciclo de 3 anos. Durante esse período colocaram a vida a serviço da nossa comunidade paroquial. Que Deus lhes dê a recompensa pelo bem que fizeram em favor da nossa comunidade paroquial. E pedimos nesta Santa Missa que o Espírito de Deus continue iluminando os corações e as mentes para que possam cooperar com Deus, assumindo outros serviços no seio da comunidade e assim continuem ajudando o crescimento do reino de Deus que passa pelas nossas mãos. Cada um de nós, pelo batismo, somos chamados a lançar a boa semente que é a palavra de Deus, colocando a nossa vida a serviço do seu reino, diretamente servindo os nossos irmãos. Muito obrigado pelo trabalho, pelo empenho, pelo serviço prestado à nossa comunidade. Hoje celebramos em comunhão com as paróquias da nossa cidade o segundo dia do Trito preparatório à solenidade de Corpus Christi. O tema central, ele veio morar entre nós. O lema, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o tema proposto para o segundo dia, ele veio para ficar conosco. Ontem, ele veio para nos encontrar. Nós reconhecemos a presença do Senhor, a presença de Deus, Deus que está conosco, sobretudo na Santa Eucaristia. A Eucaristia é, por excelência, a presença de Deus entre nós. Cada vez que nós celebramos a Santa Missa, nós experimentamos a proximidade de Deus. Deus não se conteve. Deus quis vir ao nosso encontro pelo mistério da encarnação. Ele se aproximou de nós, entregou a sua vida na cruz por nós. Mas Deus não se conteve. Deus não quis apenas ser um companheiro de viagem. Deus não quis permanecer tão somente do nosso lado. Deus quis também entrar na nossa alma. E Ele entra na nossa alma cada vez que nós recebemos a Santa Eucaristia. Mais do que ser um companheiro de viagem, Ele quis morar em nós, ser um conosco. Deus quis se unir a nós pela Santa Eucaristia. Portanto, o tema hoje sugerido nos faz pensar nesta presença de Deus, Deus que quer ficar conosco, Deus que quer estabelecer conosco uma comunhão íntima. Eu repito,
Ele não se conteve em vir morar entre nós pelo mistério da encarnação. Ele não se conteve em caminhar ao nosso lado. Ele quis morar dentro de cada um de nós. Ele quis entrar na nossa alma para que nós pudéssemos estabelecer esta comunhão profunda de vida com Ele, porque Ele quer ser um conosco. Ele não quer que nós caminhemos sozinhos, que nós nos sintamos por Ele assistidos, fortalecidos, que nós sintamos a presença dEle no interior de cada um de nós. Por isso, vamos agradecer a Deus nesta Santa Missa, por este grande dom que nós temos, que nós recebemos, que é a Santa Eucaristia, porque é sobretudo através dela que o Senhor fica conosco, que o Senhor permanece na nossa alma e conosco caminha, nos fortalece, nos sustenta nesta caminhada com os céus. Hoje ouvimos a leitura do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, e foi colocada para Jesus, pelos lábios dos fariseus e dos partidários de Herodes, a seguinte pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César? É importante considerar quem são as pessoas que dirigiram a pergunta. São os fariseus e os herodianos. Os fariseus são os homens da religião, aqueles que conheciam profundamente a lei de Deus, que defendiam a lei do Senhor. Os herodianos, ou seja, aqueles que eram do partido de Herodes, eram as pessoas que estavam responsáveis pela arrecadação de imposto estabelecido pelo Império Romano. São aqueles que oprimiam o povo judeu, e os fariseus estão incluídos naqueles que eram oprimidos. O que nós encontramos no início do Evangelho? Dois grupos que tinham uma rincha entre si, mas eles se uniram para incriminar nosso Senhor. Os inimigos se unem para incriminar nosso Senhor. Observemos a maldade do coração do homem. Dois grupos. Os fariseus não aceitavam a opressão do Império Romano, e essa opressão se dava especialmente pelos herodianos, aqueles que oprimiam em nome de Herodes, que era o governador da província. Oprimiam. Os fariseus não eram amigos dos partidários de Herodes, mas os inimigos se uniram para incriminar Jesus. A união desses dois grupos expõe a maldade do coração do homem. Seguindo o contexto, a pergunta que foi colocada para Jesus não é uma pergunta simples. Os dois grupos. A pergunta foi: é lícito ou não pagar imposto a César? São dois grupos. Um grupo defende os judeus, o outro grupo defende o império. Se Jesus dissesse não é lícito pagar imposto a César, Jesus seria incriminado como um homem revolucionário que está se rebelando contra o Império Romano, contra a autoridade do Império, a autoridade exercida sobre os judeus. Se Jesus dissesse é lícito, ele seria incriminado pelos fariseus, que diriam: ele está contra o povo judeu, porque está legitimando a opressão causada pelo Império Romano através do tributo. Observemos que não se trata de uma questão fácil de ser respondida. Eles querem verdadeiramente incriminar Jesus. Eles estão colocando uma pergunta complexa, mas a resposta de Jesus foi excepcional. Jesus pediu que fosse apresentada uma moeda, e na moeda está a inscrição e a face do imperador César. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é o ensinamento que nós recolhemos da palavra de Deus proclamada no Evangelho?
Jesus está nos ajudando a compreender que precisamos separar as coisas. Precisamos entender que nós devemos dar a Deus aquilo que é de Deus e ao mundo aquilo que é do mundo. O cristão comprometido com o Evangelho de Cristo, aquele que realmente está disposto a viver a sua fé, ele cumpre com as suas responsabilidades sociais. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Evangelho é um convite para que nós possamos tomar consciência que o cristão não é um subversivo. Jesus não se colocou como um subversivo daquilo que estava estabelecido. O cristão é alguém que cumpre com fidelidade as leis morais que são estabelecidas pela sociedade. O cristão é alguém que cumpre com os seus compromissos sociais. O cristão é alguém que vive com integridade, com honestidade, que paga os seus impostos, que caminha com retidão no mundo, porque a nossa integridade, a nossa honestidade, a nossa retidão é um ótimo testemunho de Cristo. É contraditório alguém que se apresenta como cristão, mas é um péssimo cidadão, que não cumpre com as suas obrigações. O cristão é alguém que vive no mundo, está imerso na sociedade e, como cristão, cumpre com responsabilidade, com fidelidade às leis morais que estão estabelecidas. Claro, nós não vamos cumprir uma lei que seja imoral, por isso estou insistindo. As leis morais, nós devemos cumpri-las, porque precisamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Saber separar as coisas, mas nós não devemos deixar de ser no mundo, na sociedade, cristãos. Separar as coisas não é deixar de ser cristão no mundo. Separar as coisas é saber dar a cada uma delas o seu devido valor. O seu devido valor. Colocar cada coisa no seu devido lugar. O texto da primeira leitura da carta de São Pedro nos faz também pensar nesta mesma perspectiva que nós estamos meditando o Evangelho. São Pedro diz: caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que nos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Antes, São Pedro anuncia a vinda do Senhor, o fim dos tempos. São Pedro ainda fala dos novos céus e da nova terra. O que nós devemos compreender, considerando o versículo 14, tendo presente a meditação do Evangelho? Esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e paz. Essa vida pura também diz respeito à nossa integridade e honestidade como cidadãos. O nosso coração não pode ser tomado pela ganância, pela avareza, pelo egoísmo. Se nós somos dominados por essas impurezas, a ganância, a avareza, o egoísmo, nós não seremos bons cidadãos. Nós não vamos cumprir com a nossa responsabilidade social. Nós temos, à luz da doutrina social da Igreja, o dever de lutar pelo bem comum. Nós temos a obrigação de cumprir com a nossa responsabilidade como cidadãos. Do contrário, se nós não nos esforçamos e deixamos que esses males, a avareza, a ganância, o egoísmo, prevaleçam nos nossos corações, nós não seremos testemunhas de Cristo. Nós não daremos um bom testemunho. E isso vai provocar nas pessoas uma certa aversão a Cristo, ao Evangelho de Cristo, porque aqueles que se apresentam como cristãos não são bons cidadãos. Não separemos a nossa vida, a vida de fé, da responsabilidade social que nós temos. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não é separar. Eu sou cristão na igreja, mas no mundo, na sociedade, eu vivo como os pagãos. Não se trata disso. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é dar a cada coisa o seu devido valor, sem colocar as coisas no mundo no lugar de Deus, dando a cada uma das coisas o seu devido valor.
Peçamos ao Senhor, neste segundo dia do trigo, Ele veio para ficar conosco, como disse a Eucaristia por excelência, mas também o nosso bom testemunho. A nossa presença como cristãos no mundo e na sociedade é um sinal da presença de Cristo que está no meio.